Olá, paz do Senhor, amadas irmãs e irmãos. Hoje nós estamos aqui gravando mais um culto do nosso último dia da nossa campanha 12 quarta-feiras de clamor para 12 meses de bênção. E como nós não estamos no lugar de costume, que é na igreja onde nós nos encontramos todas as quartas-feiras, mas nós iniciamos no início desse ano 12 quarta-feiras para nós orarmos e clamarmos ao Senhor para que esse ano viesse a ser uma bênção. E creio que apesar de todas as coisas que estão acontecendo e a palavra de Deus se cumprindo sobre as nossas vidas, o ano está sendo sim uma bênção e será muito mais ainda. Só que nós devemos confiar e descansar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Foi assim que a nossa pastora Maria ministrou no sábado, dizendo que nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, mas estarmos descansados na presença do Senhor. Então eu estou aqui hoje com a nossa irmã Marilene, que vai estar trazendo um louvor para nós hoje, vai também trazer a palavra, ministrando aos nossos corações. E antes da palavra vir, nós vamos estar louvando ao Senhor. Este é um momento em que muitas pessoas estão aflitas, estão angustiadas dentro de casa, mas é um momento em que o Senhor tem nos dado a oportunidade de nós buscarmos mais ao Senhor, aprendermos mais na sua palavra, orarmos mais, louvar mais. Se você está em casa neste momento, aproveite esse momento, curta com a sua família, se reúna junto, vamos louvar ao Senhor juntos, vamos orar juntos, vamos ouvir a palavra do Senhor juntos, e eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer no meio de nós, amém? Então, para nós iniciarmos, eu convido você com grande fé dentro do seu coração, para nós louvarmos esse louvor, rompendo em fé. Que nesse momento você rompa todas as barreiras que estão sobre você, a angústia, talvez a tristeza, a preocupação com o dia de amanhã. Entregue tudo nas mãos do Senhor, e eu creio que o Senhor grandes coisas vai fazer por nós. Então eu convido você, deixa esse momento aberto para o Espírito Santo falar contigo, e vamos louvar ao Senhor juntos, amém? Toda vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, glória a Deus! A cada dia rompendo em fé na presença do Senhor. Saiba que a sua fé, quando ela for provada, é porque o Senhor tem grandes coisas para nós. Então deixa o Senhor trabalhar na minha e na sua vida nesses dias. Deixa a sua fé fluir a cada momento mais. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17.
Paulo vai dizer na carta aos Romanos, dizendo assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E quando você ouve mais a palavra do Senhor, quando você deixa o Senhor fluir, o Senhor falar ao seu coração, a sua fé cresce mais. Você, por mais que as barreiras venham, você rompe essas barreiras com a fé no Senhor. Então confia e descansa na presença do Senhor nessa tarde. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para derramar sobre as nossas vidas. Nós vamos terminando esta campanha hoje e eu creio que mais para frente o Senhor tem muito mais coisas para nós. Nós vamos nos encontrar na igreja para adorarmos ao Senhor breve. Logo, logo nós cremos assim. Mas enquanto nós não estamos lá, a igreja somos nós e nós precisamos orar. Nós precisamos buscar para que o Senhor venha sarar a nossa terra, nos humilhar na presença do Senhor. Então se encontre sempre na presença dele. E neste momento eu quero entregar a palavra para a irmã Marilene, que estará trazendo mais um louvor aos nossos corações, estará ministrando a palavra sobre as nossas vidas. Creia e confie que o Senhor tem grandes coisas para vocês. Amém? Amém. Pai do Senhor, eu vou estar louvando. É um hino que se chama Consertando o Altar. E este tempo que estamos vivendo é um tempo de nós consertarmos a nossa vida diante de Deus. Pois o altar é o nosso coração, é a nossa vida diante de Deus. Então medita neste louvor. Eu creio que o Senhor vai falar com todos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu preciso pensar mais em Deus, mas em Deus eu preciso pensar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Quem está dessa maneira, no céu não pode entrar. Meu altar, por as pedras que desmoronaram, os meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada. É um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurada de ser quem consertar o altar. Glória a Meu Deus. altar, por as pedras que desmoronaram, os meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Foi assim que distante chorei. Amém. Glória a Agora Deus. vamos passar para a palavra do Senhor. Amém? Eu convido você que está aí com sua Bíblia para abrir conosco no livro de Malaquias. Esta palavra é uma palavra do fim, é uma palavra que revela a nós os nossos dias atuais. Pois como o Senhor revelou naquele tempo, a Malaquias também, o Senhor revela a nós esta palavra. Ela é muito atual.
Então, no capítulo 3, vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 13. Capítulo 3, versículo 13 de Malaquias. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Daqui a pouco eu vou ler mais um pouco do capítulo 4. Porém, neste momento eu quero meditar com os irmãos isso que está escrito aqui no capítulo 3, o qual traz o título de A Diferença entre o Justo e o Perverso. A palavra do Senhor, toda ela vem trazendo essa divisão, em que o próprio Deus, ele olhando para a terra, ele vê, ele percebe os que servem a ele. Ele conhece aquele que é soberbo e ele conhece aquele que é sincero diante dele. Deus conhece aquele que é ímpio e aquele que é seu servo. Deus sabe quem está fazendo a sua vontade com inteireza de coração e aquele que está vivendo de aparências. Então o próprio Jesus, ele traz uma parábola que é do joio e do trigo, dizendo que o joio ele vai crescer junto com o trigo. E que depois haverá uma separação na colheita final. Assim, Jesus estava querendo dizer que no meio de pessoas que são sinceras com Deus, que servem a Deus e são tementes a Ele, existem aqueles que estão vivendo de aparências, que estão ali só por estar, mas que no fundo do seu coração, eles não servem a Deus com vontade, como o Senhor se agradaria que eles servissem. Então toda a palavra do Senhor, ela separa, ela faz essa diferença, porque para nós, quem sabe que olhamos, não vemos o coração, não vemos as intenções, nós não conseguimos perceber a diferença entre alguém que está sendo fiel a Deus ou não. Porque pessoas vão à igreja e a gente vê o jeito que eles estão vestidos, a gente vê o seu rosto, mas a gente não sabe o que se passa no seu interior. Porém, Deus, ele sempre vê a diferença naquele que o serve. E esta palavra, ela sempre se revela através de todos os tempos vividos, em que Deus promete, através dos seus profetas, que ele vai preservar aquele que é o seu escolhido, que é o seu servo fiel. E nessa palavra dita a Malaquias, naquele tempo havia muitos murmuradores. E Deus, ele se entristece muito quando ele vê pessoas murmurando, quando ele vê pessoas que observam os ricos e dizem: ah, este nem teme a Deus e está prosperando tanto. Deus, ele se entristece quando nós olhamos para as coisas materiais como se elas tivessem real valor, sendo que os valores espirituais, eles são diferentes. Os valores espirituais, eles não são para o olho ver, mas eles são reais e eles são para a eternidade. O que estamos construindo nesta vida, ela vai ser levada para a eternidade. É como algo que nós estamos colhendo, plantando nesse momento para colher depois. Nós não sabemos quão precioso é cada momento que na verdade nós temos de viver na presença de Deus. Se nós pudéssemos imaginar o real sentido de tudo isso, nós nos entregaríamos muito mais no momento que nós temos de buscar a Deus. Nós teríamos tanta força para orar,
nós teríamos força para ler a palavra, para meditar. Todo o prazer nosso seria a palavra de Deus e a presença do Senhor. Nós teríamos muito mais prazer de buscar ao Senhor se nós soubéssemos que valor que tem no reino espiritual. Mas, infelizmente, às vezes estamos presos a este mundo, a um corpo mortal que o próprio Paulo diz: quem me dera me livrar desta carne que é corruptível. Um dia sim, um dia Deus nos promete que nós receberemos um corpo glorificado. Mas por enquanto, vivendo aqui neste mundo, nós ainda somos muito falhos e pecadores. E às vezes até diante de Deus não apresentamos algo merecedor, digno de Deus, porque Deus merece o nosso melhor. E às vezes não é o melhor que nós estamos entregando na presença de Deus, infelizmente. E isso eu digo para pessoas que já se dizem cristãos, né? Porque pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor, às vezes estão sendo enganados pelo inimigo e necessitam de libertação. E nós temos que buscar essas vidas, sim, orar por elas e fazer tudo que nós podemos para tirar. Mas, infelizmente, mesmo aquele que já se diz conhecedor da palavra não apresenta o melhor de si para Deus, não se entrega de verdade ao Senhor. E através desse hino que eu cantei e através desta palavra eu quero dizer para vocês que este é o tempo de nós nos achegarmos a Deus com inteireza de coração. Nós estamos percebendo que Jesus está voltando e felizmente Ele está nos dando esses sinais. Os sinais de Deus são para que nós nos preparemos cada vez mais. Então não é tempo mais de murmurar, não é tempo mais de olhar para a vida do ímpio e achar que a vida dele é melhor do que a nossa que servimos a Deus. Porque nós temos provas, mas nós temos um lugar lá no céu e o ímpio não tem. O ímpio pode prosperar aqui, mesmo assim ele passa por aflições que nós não conhecemos às vezes, mas ele passa sim. E o pior de tudo é não ter uma eternidade garantida lá no céu. Então, o que vale a pena servir a Deus. Sabe, toda esta palavra em breve fará tanto sentido para nós, a qual nós nunca tivemos ainda. Nós nunca experimentamos até agora. Como esta palavra tem um real sentido, como ela é verdadeira. Claro que nós cremos, mas com o decorrer desses dias que nós estamos vivendo e o cumprimento de tudo, nós sabemos que o cristão vai ser muito feliz. Como nós vamos sorrir vendo que tudo que Deus fala se cumpre. Como nós vamos ser felizes. Nós vamos até ser renovados na presença de Deus. Quando nós vemos que tudo acontece. Porque o Senhor, Ele não fala em vão. E Ele disse através de Malaquias, naquele tempo em que havia muitos murmuradores, Ele disse: aqui no céu existe um memorial. E nós sabemos que todas as nossas obras estão escritas no livro das obras. Então nada é oculto da presença de Deus. Antes Ele tem um memorial escrito. Então tudo que fazemos para o Senhor está escrito neste memorial. Existe um valor real e é tão grande este valor que tem para Deus. No momento em que nós tiramos para buscar a face dele, sabe, cada vez que nós dobramos os joelhos para buscar a Deus, tudo isso está escrito no memorial. E Deus diz, através deste memorial, eu tenho observado aquele que é fiel a mim, aquele que é justo, e eu vou fazer a separação. Eu vou poupar aos meus filhos. E ali no capítulo 4, diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos soberbos, todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei
diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus promete que servi-lo é ser bem-aventurado. Servir a Deus não é em vão. Deus promete que sobre a terra está vindo o juízo, mas que Ele vai poupar a nós que tememos o nome dEle. E sobre nós vai nascer o sol da justiça. A nossa alegria vai ser tão grande. E Deus compara ela como os bezerros quando são presos na estrebaria. E de repente chega a hora deles saírem e eles saltam correndo e pulando de alegria por causa da liberdade. E quão libertos nós seremos deste mundo mau quando Jesus vier nos buscar. Nós provaremos de uma alegria que é um gozo celestial que nada se compara. Então o que eu posso dizer para vocês é que os nossos dias são dias maus. Os dias que nós estamos vivendo não são bons. Nós temos uma incerteza do futuro porque chegou uma doença que agora faz todos ficarem em casa para se guardarem dela. Faz muita gente parar. E quem sabe quantas coisas ainda estão por vir depois que tudo isso passar. Pode ser que a ira de Deus continue a se derramar sobre esta terra, que Deus permita ainda coisas de calamidades acontecerem sobre essa terra. Mas vale a pena servir a Deus. Não perca seu ânimo neste tempo. Não olhe para o mundo, nem as coisas que nele há, porque você não sabe quanto tempo ainda tem para viver aqui. Nós não sabemos o que nós ainda podemos fazer. Nós nem sabemos se nós podemos fazer planos para o futuro, porque eu creio assim, que como um parto de uma mulher, quando se inicia, é um processo que não volta atrás. Assim Deus iniciou o processo da vinda de Jesus. Então as coisas que têm que se cumprir, elas se cumprirão. O que está escrito na palavra do Senhor vai começar a ser um desatar dos cumprimentos de tudo que Deus nos falou. Seja lá no Apocalipse, seja através de todos os seus profetas. Deus falou e Deus vai cumprir. E eu creio que este é o tempo que a igreja tem, que é um tempo precioso para consertar seu altar, para se chegar diante de Deus e perguntar para o Senhor: Senhor, aonde eu estou errando, aonde eu preciso melhorar? O que eu tenho feito diante do Senhor? As obras que eu tenho praticado, será que o Senhor tem aprovado? E se não tem aprovado, me ensina e me ajuda a mudar. Me ajuda a melhorar diante do Senhor. Perdoar a quem eu tenha que perdoar. Amar mais aos que estão comigo. Fazer a vontade de Deus. Buscar a Deus da maneira correta e dar a Ele o meu melhor. Às vezes estamos tão ansiosos. Que passe logo o tempo que nós temos de servir a Deus. Agora nós somos obrigados a parar. Então Deus está dizendo assim: eu tenho uma eternidade inteira, eu não tenho pressa. Mas para você tem pouco tempo. Para nós tem pouco tempo. Então é como se Deus estivesse, através do que está acontecendo, nos dizendo: use este tempo para consertar a sua vida. Use este tempo para se preparar cada vez mais. Use este tempo para fazer com que a sua vida esteja perfeita. Aquela mancha que ainda tem na veste seja limpa pelo sangue de Jesus. Aquilo que ainda está faltando que nós venhamos fazer, e aquilo que estamos fazendo que não devemos, nós vamos tirar da nossa vida sem ter dó. Pare de ter dó de coisas que você precisa realmente cortar da sua vida. Corte, porque esse é o tempo em que, se você cortar, Deus vai te aceitar na presença dele. Mas se nós segurarmos o pecado, o erro, por menor que ele seja, o Senhor não pode nos aprovar naquele dia. E o coração de quem serve a Deus, ele está desejoso de trocar esta cruz, que é tão pesada muitas vezes, por uma coroa de glória. Então eu venho dizer para você mais uma vez: não desanima da presença de Deus.
Continue buscando e use seu tempo para fazer isso. Use o seu tempo para buscar a Deus. Use o seu tempo para ser cada vez mais fervoroso na presença dele. Amém? Eu quero orar com todos vocês para nós estarmos entregando este culto e também esta campanha maravilhosa que o Senhor nos permitiu viver até agora. A gente não sabia que no final dos nossos 2 últimos dias da campanha, nós já não estaríamos podendo servir ao Senhor na igreja. Mas, através dos vídeos, nós também podemos sentir a presença de Deus. Então, eu peço para você agora orar comigo, para nós estarmos entregando este momento na presença de Deus. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem abençoado as nossas vidas, nos dado paz, saúde, livramentos. O Senhor tem nos dado o pão de cada dia. Nada tem nos faltado, Senhor. Nossas vestes, nosso calçado, nossa casa. Tudo nós temos porque o Senhor tem nos concedido. E nós queremos ter um coração cada vez mais gratos na Tua presença. E fazer aquilo que a Tua palavra tem nos revelado para fazer. Sermos mais constantes e fervorosos na Tua presença. Porque eu creio, Pai, que as nossas obras aqui não são em vão quando servimos a Ti. Eu creio naquilo que o Senhor revelou a Malaquias, que aquele que teme o Senhor será poupado do grande dia do Senhor que está chegando. Eu creio, Pai, que aquele que serve a Ti ficará tão feliz por ver que o Senhor é fiel. Mas, Pai, perdoa as nossas falhas. Restaura a nossa vida diante de Ti. Que possamos ser melhor do que já fomos até agora, para Te agradar. Porque a Ti seja a glória, a honra e todo o nosso louvor. Nós Te agradecemos por tudo. Por esta campanha cumprida, Pai. E por este momento em Tua presença. Amém. Que o Senhor esteja abençoando a cada um que assistir este vídeo. E a paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Depois dessa palavra poderosa trazida pela irmã Marilene, falando para nós consertarmos o nosso altar nesses dias, onde o Senhor tem nos dado essa oportunidade, nos fez parar no meio dessa correria que eram os nossos dias. Às vezes nós não tínhamos tempo nem para orar, às vezes nem para buscar a palavra no Senhor, entendendo um pouco mais da palavra, porque nós tínhamos mais tempo para as nossas correrias. E o Senhor nos fez parar agora, e realmente Ele nos fez parar para nós analisarmos um pouco a nossa vida. Enquanto ela ministrava, me veio à mente, lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, fala: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele, para o Senhor, que tem misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Abandone o homem mau, as coisas erradas. Vamos aprender nesses dias, buscar mais ao Senhor, deixar esse tempo que nós temos para orar mais, para buscar mais e para consertarmos o nosso altar. Breve o Senhor virá para buscar a sua igreja. Tudo isso que está acontecendo, realmente a palavra do Senhor se cumprindo. Então, minhas amadas irmãos, meus amados que estão junto assistindo, que você nesse tempo que tem parado, continue buscando ao Senhor, busque enquanto é possível encontrar Ele ainda aqui na terra. Logo nós iremos para a eternidade, não sabemos nem o dia e nem a hora que Ele virá. Isso é todo o início do que está acontecendo da promessa do Senhor, mas logo Ele virá para nos buscar. Então fique preparado, não se prepare, mas fique preparado, que logo o Senhor vem para nos buscar. Que Deus abençoe vocês, irmãs, Deus abençoe vocês, irmãos, que desses 12 quarta-feiras que nós participamos juntas, que nós tenhamos mais outras quarta-feiras e que na próxima quarta o Senhor venha também. Se nós ainda não pudermos nos encontrar na casa do Senhor, no lugar onde nós nos encontramos para cultuar, nós vamos estar mais uma vez aqui falando da palavra do Senhor junto com vocês. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?